Não tem mais desculpa. Para você que sempre quis investir e disse que faltava dinheiro, dessa vez, com apenas R$ 1 você vai começar a fazer os seus investimentos. É isso mesmo, com apenas R$ 1. O governo, por meio do Tesouro Nacional, lança, em maio de 2026, o Tesouro Reserva, uma modalidade de investimento voltada para a reserva de emergência dos brasileiros. Uma modalidade que promete rentabilidade, liquidez e segurança para os investidores. Nesse vídeo vamos falar se vale a pena ou não utilizar essa modalidade de investimento, vamos ver se é melhor do que a poupança, se é a mesma coisa que o Tesouro Selic, bem como o mais importante de tudo, que é as regras de remuneração. Será que vale a pena? Quanto dinheiro você vai ganhar se você utilizar o Tesouro Reserva? É um vídeo interessante que você tem que assistir até o final. Meu nome é Rodrigo e é um prazer falar com você como sempre. Antes de mais nada, não esquece, já se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber em primeira mão todo o conteúdo que nós fazemos. O governo brasileiro percebeu algo que há muito tempo nós já temos falado aqui no canal, a respeito da quantidade de dinheiro dos brasileiros que está parado na poupança. Já falei para vocês que é algo perto de 1 trilhão. E pensando nesse dinheiro, em angariar esse dinheiro para colocar no título nacional, o governo lança o Tesouro Reserva, direcionado para a reserva de emergência. Vai ser uma espécie de conta remunerada, assim como o Nubank oferece, o PicPay, o Mercado Pago, essas contas remuneradas. Vai ser o Tesouro Reserva uma espécie de conta remunerada do governo, uma espécie de investimento que promete ser tão bom que vai concorrer com a poupança, com os CDBs dos bancos grandes, bem como as caixinhas dessas famosas fintechs, dos bancos digitais. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. E como que vai funcionar esse investimento? Vamos lá. Você vai ter o seu dinheiro que você está guardando para sua reserva de emergência, ou para fazer uma viagem, para casar, comprar uma casa ou qualquer coisa do tipo. Você vai pegar esse dinheiro e vai prestar para o governo. O governo vai utilizar esse dinheiro e depois ele vai te devolver com os juros que vocês combinaram. Essa é a negociação entre você e o governo. E o mais interessante de tudo, o que traz democratização de fato esse investimento, é que com apenas R$ 1 você vai poder fazer isso. O R$ 1 será o valor mínimo de negociação, tanto para a compra quanto para a venda desse título. É um valor muito acessível financeiramente falando. E esse seu R$ 1 vai ser remunerado diariamente. Por quê? As regras de rentabilidade são diárias nesse investimento Tesouro Reserva. Ao contrário, por exemplo, da poupança, onde você faz o depósito, espera 30 dias o aniversário desse depósito para você receber os juros. No caso do Tesouro Reserva, esses juros são diários. Diariamente você vai receber e não mensalmente com a poupança. E na poupança, se você tirar o dinheiro antes dos 30 dias, você não recebe nenhuma remuneração. Já no Tesouro Reserva, diariamente você vai acessar o aplicativo do seu banco e vai ver o seu dinheiro multiplicando. Além do mais, uma outra facilidade do Tesouro Reserva é o resgate imediato. Você vai pedir o seu dinheiro de volta e imediatamente você vai receber por meio de um Pix, que vai estar vinculado ali ao Pix. É como se você estivesse fazendo um Pix normalmente. Você pede o resgate, você recebe seu dinheiro imediatamente. E por que isso? Ao contrário, por exemplo, do Tesouro Selic, que tem ali regras de negociação, né, durante a semana, horário comercial, ou Tesouro Reserva, isso não vai acontecer. O Tesouro Reserva é uma negociação 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana, independente de ser feriado, independente de ser final de semana, você vai pedir o resgate do seu dinheiro ou você vai investir e imediatamente a operação será realizada. Você não vai precisar aguardar, por exemplo, um dia útil para ter o dinheiro. Isso é muito interessante nesse investimento. Esse Tesouro Reserva vem ser uma espécie de nova poupança. Por que uma espécie de nova poupança? A poupança já foi um investimento muito popular no nosso país. Ela foi superada posteriormente pelos CDBs dos bancos. Os CDBs foram superados pelas LCAs e LCIs. E hoje, o Tesouro Reserva vem trazer regras muito melhores do que todos os investimentos que eu citei para você. É uma espécie de nova poupança com uma rentabilidade muito maior, como a gente vai ver aqui ainda nesse vídeo. E a pergunta que vai surgir é: como é que eu faço para eu investir no Tesouro Reserva? Neste primeiro momento, segundo as regras do próprio Tesouro, você só vai poder comprar esse investimento se você tiver uma conta no Banco do Brasil. É a única instituição financeira que vai estar negociando esse título. Então, se você não tem, corre lá e faz uma conta no Banco do Brasil. É fácil. Pela internet você consegue fazer, não paga nada e você vai ter acesso a esse investimento. Mas por enquanto é somente pelo Banco do Brasil. Vou fazer um vídeo aqui depois mostrando na prática como é que você vai fazer esse investimento utilizando o aplicativo através do seu celular. Um ponto que não podemos deixar de falar é a respeito das taxas e dos impostos. Vai ter taxa? Vai ter imposto? Sim, vai ter. Mas toma cuidado porque isso não pode te assustar. O primeiro imposto que vai ter sobre o Tesouro Reserva é o imposto de renda. Isso é normal.
Mas o imposto de renda ele é cobrado somente sobre o lucro dos seus investimentos. Então, se, por exemplo, você investiu R$ 100, teve 5 de lucro, vai ser cobrado imposto de renda sobre apenas os R$ 5 que você teve de lucro. Qual que é a porcentagem que vai ser cobrada a título de imposto de renda? Isso vai variar do tempo que você deixar esse dinheiro investido. Vai começar numa rentabilidade, na verdade, numa porcentagem de 22,5% até 15%. Isso é o que vai estar variando ali, o que vai ser cobrado a título de imposto de renda. Se você deixou até 180 dias, você vai pagar 22,5%. Se você deixou acima de 720 dias, você vai pagar apenas 15% a título de imposto de renda, só que com o detalhe que é sobre o lucro apenas e não sobre todo o dinheiro investido. Além do imposto de renda, um outro imposto que é cobrado é o IOF. O IOF ele é cobrado sobre todas as operações financeiras do nosso país, não só aqui no Tesouro, né? Todas as operações financeiras cobram. Mas o detalhe do IOF é que ele só é cobrado para os investimentos até 30 dias. Passou de 30 dias, o IOF é zerado. Então, se você deixou o dinheiro lá por mais de 30 dias, o IOF é zerado. Rodrigo, investi, precisei tirar o dinheiro antes de 30 dias, vou perder meu dinheiro? Não. A única coisa que você vai ter é um desconto maior sobre o lucro que você teve, porque o IOF também é cobrado apenas sobre o lucro. E um outro imposto que é cobrado, na verdade uma outra taxa, é a taxa de custódia da B3. Essa taxa é de 0,20% sobre o valor investido, é cobrado uma vez só durante o ano. Mas existe uma regra de isenção dessa taxa para quem tem até R$ 10.000 investido. Então, se você vai começar a fazer sua reserva de emergência, sua reserva de eventualidade, até R$ 10.000 ali, você vai estar isento dessa taxa, da taxa de custódia da B3, que, como eu disse, é de 0,20%, cobrado uma vez só no ano. Essas são as três principais taxas e impostos que são cobrados sobre esse investimento. E muitos já podem dizer, Rodrigo, poxa, mas eu invisto na poupança, não cobra imposto de renda, então a poupança é melhor? Já adianto para você que não, tá? Na poupança hoje, você ganha quanto? 0,5% ao ano mais o TR, que deve dar ali na faixa de 6 a 7% ao ano de rentabilidade. Quando você vem para o Tesouro Selic ou aqui para o Tesouro Reserva, se vai remunerar a taxa Selic, hoje você está ganhando 14% ao ano. É mais que o dobro do que você ganharia, por exemplo, investindo apenas na poupança. Então, sim, Tesouro Selic e o Tesouro Reserva, nesse caso, são mais rentáveis, mesmo cobrando esses três impostos que eu citei, do que a própria poupança. Uma outra pergunta que pode surgir é, Rodrigo, Tesouro Reserva é a mesma coisa que Tesouro Selic? Já que você disse que vai ser remunerado pela taxa Selic? Não. Vamos apontar aqui as diferenças. A primeira e mais grande diferença que existe é com relação ao valor de aporte. No Tesouro Reserva, com apenas R$ 1, você consegue comprar ou vender. A negociação com apenas R$ 1, muito acessível, como eu disse. Quando você vem para o Tesouro Selic, o valor já é um pouco maior. Para você comprar hoje uma fração do Tesouro Selic, você tem que desembolsar ali aproximadamente R$ 184. Então já é uma diferença bem grande. R$ 1 é acessível, 184 nem todo mundo tem para investir mensalmente. Uma outra regra diferente, bem interessante, é com relação aos horários de negociação. Quando eu falo do Tesouro Selic, você consegue comprar ou vender títulos do Tesouro Selic nos dias úteis em horários comerciais, ou seja, de segunda a sexta, quando não tem feriado ali no meio. Isso é algo que trazia um pouco de aversão a alguns investidores, porque falavam, Rodrigo, eu estou fazendo a reserva de emergência. E se eu tiver uma emergência no final de semana? Eu estou com o dinheiro do Tesouro Selic, eu só consigo pegar no próximo dia útil. E essa era uma verdade. O Tesouro Reserva vem corrigir esse problema. Por quê? A negociação, como eu disse, é 24/7. Então, seja de noite, seja de madrugada, seja de dia, seja sábado, seja domingo, seja feriado, a qualquer momento você pedir o resgate, instantaneamente vai cair um Pix na sua conta com o valor que você pediu. Essa é uma vantagem muito grande do Tesouro Reserva, por exemplo, em comparação ao Tesouro Selic. Além do mais, o Tesouro Selic ele é afetado, ainda que de forma pequena, pela oscilação dos preços de negociação dos títulos públicos, o que nós chamamos, por exemplo, de marcação ao mercado. A marcação ao mercado afeta o Tesouro Selic, ainda que de forma pequena. Já no caso do Tesouro Reserva, essa marcação ao mercado não terá incidência. Você vai receber o acumulado do que você teve de rentabilidade. Como eu disse, no Tesouro Selic você vai receber o resgate imediato via Pix, enquanto que no Tesouro Direto hoje você até consegue receber o dinheiro no mesmo dia, mas você tem que pedir até 1h da tarde. Dia útil, né? Horário comercial, a partir das 10 ali até a 1 da tarde, você pediu o resgate, à tarde está na sua conta. Se você fez o pedido do resgate à tarde, somente no próximo dia útil que vai cair na sua conta. Então essa é uma vantagem, por exemplo, que o Tesouro Reserva tem sobre o Tesouro Selic. Uma outra diferença importante é o seguinte, no Tesouro Reserva você vai receber 100% do que remunerar a Selic. No Tesouro Selic, você recebe 100% da Selic
mais um spread, um valorzinho a mais ali. Então o Tesouro Selic paga mais do que o Tesouro Reserva. É uma diferença pequena? É, mas de fato o Tesouro Selic paga um pouco mais. Essas são as diferenças entre Tesouro Selic e Tesouro Reserva. E para responder já a pergunta se vale a pena ou não o Tesouro Reserva, já adianto para você que vale muito a pena. É um investimento que eu estou muito entusiasmado com ele. Eu acredito que vai ajudar muito o brasileiro, principalmente para fazer a reserva de emergência. Por quê? Democratização. R$ 1 é um valor muito acessível para todo mundo, qualquer pessoa consegue investir. E quando você começa, ainda que seja com R$ 1, você já está praticando o ato de investir, esse ato vai se tornar um hábito e você vai se tornar um investidor. Então, esse título, sim, é uma excelente opção de investimento, considerar uma excelente atitude do governo que vai ajudar muito o brasileiro. Vai trazer democratização, porque o valor é acessível, vai trazer uma rentabilidade, porque está acompanhando a Selic hoje, que é 14%, mais que o dobro da poupança. Vai trazer segurança, porque é o próprio governo que vai garantir, que é quem tem a chave do cofre, se precisar imprime dinheiro para te pagar. E também traz uma liquidez sensacional, porque a qualquer dia, a qualquer horário, você pode pedir o resgate e ter o dinheiro na sua mão. Porque as emergências, que é a finalidade desse investimento, elas acontecem. Às vezes à noite, às vezes de madrugada, às vezes no final de semana, às vezes num feriado. E se você tem um investimento num título que você não consegue ter o resgate imediato, você pode se prejudicar. O Tesouro Reserva vem resolver esse problema para você. Então, sim, para mim é um excelente investimento que eu particularmente vou estar utilizando também. Além do mais, um ponto interessante é que esse investimento, na minha opinião, vai melhorar o mercado de investimentos no Brasil. Por quê? Quando as pessoas começarem a ver o quanto é importante e quais são as regras que são atrativas desse investimento, muitos vão começar a tirar dinheiro da poupança e colocar ali, tirar dinheiro do CDB e colocar no Tesouro Reserva. Isso vai fazer com que os bancos e as demais instituições financeiras venham a pensar produtos financeiros melhores para melhorar a vida do investidor. Produtos que trazam mais rentabilidade, tragam mais liquidez, tragam mais segurança. Então, na minha opinião, o Tesouro Reserva é algo que vem revolucionar o mercado de investimentos no Brasil e você tem que utilizar para você fazer a sua reserva de emergência ou também chamada de reserva de eventualidade, que eu prefiro chamar assim. Então, para não me alongar mais, eu quero te agradecer pela sua companhia. Mostrei para você o que é o Tesouro Reserva, quais são as suas regras, quais são as regras de remuneração, que é melhor do que a poupança, que é diferente do Tesouro Selic, que com apenas R$ 1 você consegue acessar. Lembrando que por enquanto vai ser somente pelo Banco do Brasil, mas daqui a pouco outras instituições com certeza vão aderir também. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, comenta, fala aqui embaixo para mim se você já tem a sua reserva de emergência, se você vai migrar a reserva para o Tesouro Reserva, vai deixar no Tesouro Selic, vai deixar no CDB que você sempre usou. Comenta aqui comigo o que você acha a respeito desse investimento e qual é a sua opinião. Já aproveita, compartilha esse vídeo com mais pessoas, com pessoas que estão investindo. Muitos precisam conhecer esse investimento porque vai democratizar e isso pode ajudar muito a saúde financeira do nosso país. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo. Fica com Deus.